Alunos, boa tarde. Nós vamos entrar hoje na semana 3 aí do PET, tá? E a semana 3 do PET, o assunto é sobre, equação do primeiro grau. Então, essa nossa aula de hoje, nós vamos verificar aí, os diferentes tipos de equação, Vocês já sabem, a definição de uma equação, que é uma sentença, matemática, onde vai existir aí a presença, de termos literais, termos independentes e a igualdade. E eu vou explicar então para vocês, o processo prático para a resolução da equação, tá? Porque nós também podemos resolver através de uma outra maneira, usando ali, princípio aditivo e princípio multiplicativo. Mas eu vou já explicar aqui pelo caminho, que eu acho mais simples, tá? Então, vocês, já têm noção que no primeiro membro nós ficamos com os termos literais, são os termos acompanhados de letra. E no segundo membro, os termos independentes, são os números que não possuem letras. E quando nós vamos mudar um termo de lugar, nós temos que trocar ali o sinal, da operação, certo? Então, nesse exemplo aqui, menos 21x mais 45 igual a menos 3x mais 27, nós vamos colocar os termos nos seus devidos lugares. O menos 21x, ele já está aqui no primeiro membro, então a gente só repete. O menos 3x, que está lá no segundo membro negativo, ele vem positivo. O mais 27, que está aqui no segundo membro, ele continua. E o mais 45, que está lá no primeiro membro, ele vem negativo. Então, após colocar os termos nos seus devidos lugares, nós vamos agora fazer a soma desses termos. Menos 21x com mais 3x dá menos 18x, igual 27 com menos 45 dá menos 18. Esse coeficiente aqui do x, ele está negativo, ele não pode ficar negativo. Então, nós multiplicamos a equação toda por menos 1, ficando 18x igual a 18, Porque negativo vezes negativo dá positivo, negativo vezes negativo dá positivo. Agora, esse 18 que está multiplicando aqui o x, ele vai passar dividindo o 18 que está no segundo membro. Portanto, x é igual a 18 divididos por 18, x é igual a 1. Com isso, nós concluímos que o 1, ele é a solução, ele é a raiz dessa equação. Ele torna, Ele torna essa sentença aqui verdadeira. Isso significa que ele mantém o equilíbrio do primeiro e do segundo membro, ok? Depois, na letra B, nós temos esse exemplo aqui. 2 que multiplica 6y menos 4 igual a 3 que multiplica 3y menos 1. Por que nós usamos o parênteses? Porque nós temos aqui dois termos, tá? E esse 2 aqui, ele está multiplicando cada termo que está dentro do parênteses. Por isso, a obrigatoriedade dos parênteses. Agora, o primeiro passo é nós retirarmos
esses parênteses, fazendo a aplicação da propriedade distributiva. 2 vezes 6y, 12y. 2 vezes menos 4 dá menos 8, igual 3 vezes 3y dá 9y. 3 vezes menos 1, menos 3. Essas setinhas aqui eu usei para lembrar que nós estamos aplicando a propriedade distributiva. Após a aplicação dela, caímos na equação onde nós vamos colocar os termos nos devidos lugares. 12y já está no primeiro membro, o 9y que está no segundo membro, ele vai para o primeiro membro negativo. Igual, menos 3 que já está no segundo membro, continua. O menos 8 que está no primeiro membro, ele vem positivo. 12y menos 9y, 3y. Menos 3 com mais 8, 5. Esse 3 que está multiplicando y, ele passa dividindo 5. Y é igual a 5 terços. Como 5 não é divisível por 3, nós deixamos indicado na forma de fração. E temos aqui já uma fração irredutível. Portanto, a solução à raiz dessa equação é 5 terços. Na letra C, nós temos o exemplo de uma equação com denominadores. Então, x sobre 2 mais 2 inteiros igual a x sobre 3 mais 3 inteiros. Ou seja, esse 2 aqui e esse 3, eles são números inteiros, nós colocamos debaixo dele o número 1, certo? Vocês já sabem, né, que o número 1, ele não vai alterar em nada. E aí nós tiramos o MMC. O MMC de 2 e de 3 aqui é o 6. Eu aqui trabalhei com traço único, mas você pode trabalhar com tracinho separado conforme está aqui na primeira linha. Então, agora usamos, né, o procedimento de trocar os numeradores. 6 divididos por 2 dá 3. Esse 3 ele multiplica o x, 3x. Mais 6 divididos por 1 dá 6. Vezes 2, 12. Igual 6 divididos por 3 dá 2. Vezes x, 2x. Mais 6 divididos por 1 dá 6. Vezes 3, 18. Então, após a alteração aqui dos numeradores, nós cortamos o denominador, porque não nos interessa o denominador, só nos interessa agora a parte de cima. E agora eu vou já, né, então, usar, né, essa parte aqui. 3x mais 12 igual a 2x mais 8. Colocando os termos nos lugares, 3x já está no primeiro membro, o 2x está no segundo membro, ele vai negativo. Igual, repito aqui o 18 que está no segundo membro, e o mais 12, ele vem menos 12. Agora fazemos a soma dos termos. 3x menos 2x dá x. 18 menos 12, 6. Portanto, o 6, ele é a solução, ele é a raiz dessa equação. Aqui na letra D, um outro exemplo, né, de equação com denominador. Só que aqui no numerador nós temos 2 termos, enquanto na anterior nós tivemos um único termo. Então, por termos aqui 2 termos, nós vamos primeiro ter que usar parênteses. Tiramos o MMC de 3 e de 5, que é 15, né? E agora vamos trabalhar com os numeradores. 15 divididos por 3 dá 5. Esse 5, ele vai multiplicar o x mais 2.
eu vou indicar aqui, né, os dois termos dentro do parênteses. 15 divididos por 5 dá 3. Esse 3, ele vai multiplicar os dois termos aqui, 2x mais 1. Por isso eu coloco dentro do parênteses, para que a gente não esqueça. Porque se de repente, se nós não usamos o parênteses, nós multiplicamos o primeiro termo e esquecemos do segundo. No caso aqui do 1, né? Como aqui na primeira, multiplicamos o x, esquecemos do 2. Então, para evitar esse contratempo, né, a gente usa os parênteses. E agora aplicamos a propriedade distributiva, como nós fizemos lá no exemplo B. 5 vezes x, 5x. 5 vezes 2, 10. Igual 3 vezes 2x, 6x. 3 vezes 1, 3. Conforme eu disse, eliminamos, né, os denominadores, porque ele não nos interessa mais. E agora colocamos aqui os termos nos seus devidos lugares. 5x já está no primeiro membro, o 6x ele está no segundo membro, ele vai para o primeiro negativo. O 3 está no segundo membro, continua, o mais 10 está positivo, ele vem negativo. Fazemos a soma dos termos. 5x menos 6x dá menos x, 3 menos 10 dá menos 7. Como o x aqui está negativo, né, o coeficiente dele é menos 1, multiplicamos a equação toda por menos 1, ficando x igual a 7. Portanto, o 7 é a solução, é a raiz dessa equação. Ok, gente? Eu espero, então, que vocês tenham entendido. Gostaria que vocês copiassem no seu caderno, nos seus cadernos aí, esses exemplos, para que quando você precisar aí de uma consulta, né, é só você ir aí no seu caderno. E após essa explicação, vocês irão fazer aí a atividade do PET, apenas a atividade 1, ok? Essa atividade 1 não tem espaço aí na apostila, tá? Se você, né, tem a apostila, a não ser que você faça na folha atrás. Agora, podendo também fazer no seu caderno, que é o que eu acho melhor, tá? Para quem não tem apostila, eu vou enviar através de foto aí, tá? A atividade, ok, gente?